Sejam muito bem-vindos. Acomode-se, respire fundo, eu sou o seu cronista. Hoje eu quero começar com uma pergunta que talvez você já tenha se feito no silêncio da noite. Por quê? Mesmo com tanta tecnologia para nos conectar, parece que estamos cada vez mais sozinhos em nossos próprios pensamentos? Por que o barulho do mundo parece tão alto que não conseguimos mais ouvir a voz de quem está ao nosso lado? Para entender isso, precisamos voltar muito no tempo. Imagine um mundo que ainda cheirava a terra molhada. As águas do grande dilúvio de Noé tinham baixado e a humanidade estava recomeçando. Havia uma esperança nova no ar, mas também havia um medo silencioso e profundo. O medo de que, a qualquer momento, o céu pudesse se abrir novamente e as águas pudessem levar tudo embora. Esse medo gerou uma obsessão por segurança. As pessoas não queriam mais depender de colinas ou da bondade do céu. Elas queriam o controle. Elas caminharam juntas em um só bloco, falando uma única língua. Imagine a força de um povo onde todos sonham o mesmo sonho sem nenhuma discórdia. Eles chegaram a uma imensa planície na terra de Sinear, um lugar vasto, quente, onde o horizonte parecia não ter fim. E foi lá que o sussurro do orgulho começou. Alguém olhou para o chão e disse: "As pedras da natureza são difíceis de moldar. Vamos criar as nossas próprias pedras. Vamos assar o barro no fogo até que ele se torne tão duro como no granito." Ali naquela planície nasceu a primeira grande revolução industrial da nossa história, o tijolo. Mas o tijolo não era apenas material de construção. Ele era o símbolo de que o homem agora sentia que podia fabricar a sua própria realidade. "Vamos construir uma cidade e uma torre", eles disseram, "uma torre que toque o céu para que nunca mais sejamos espalhados." A semente de Babel não foi plantada na terra, mas na vontade de ser inalcançável. Feche os olhos por um instante e tente ouvir o som daquela planície. O estalar constante do fogo em fornos imensos que queimavam dia e noite. O cheiro forte e pegajoso do betume, aquela resina preta usada para colar os tijolos, subindo como uma nuvem escura sobre a cidade. Milhares de mãos trabalhando em um ritmo perfeito, mecanizado. A Torre de Babel foi o primeiro grande projeto onde o ser humano tentou automatizar a sua importância. Eles não queriam a torre para orar, eles a queriam para se orgulharem. Cada centímetro que a construção subia, o coração do povo se tornava um pouco mais duro. Eles olhavam para as nuvens e pensavam: "Em breve, estaremos acima de tudo. Em breve, não precisaremos olhar para cima para pedir nada. Nós seremos o topo." Pense comigo no perigo desse pensamento. Sabe quando você foca tanto em ganhar um jogo, em ter o melhor brinquedo, ou em ser o mais popular no colégio, que você começa a ignorar os sentimentos dos seus amigos? Era exatamente o que estava acontecendo em Sinear. A torre era um monumento ao eu. As pessoas falavam a mesma língua, mas já não conversavam com a alma. O único assunto era a altura, o peso, o tijolo e o progresso. A união deles era poderosa, sim, mas era uma união sem propósito, era uma multidão correndo em direção ao vazio. Eles achavam que o céu era um destino físico que podiam conquistar com esforço, quando na verdade o céu é um estado de espírito que se alcança com a humildade. O Criador olhava para aquela formiga de pedra subindo e via o perigo. Se eles tivessem sucesso em sua obsessão, eles esqueceriam como é ser humano. Eles se tornariam máquinas de tijolos, escravos de sua própria ambição. Então, o Criador decidiu agir. E entenda bem, não foi um ato de raiva, foi um ato de misericórdia. Imagine que um pai vê seu filho
construindo algo perigoso que vai desabar sobre ele. O pai interrompe a obra para salvar a vida do filho. Foi exatamente o que aconteceu em Babel. Deus desceu para ver a cidade. O Criador do universo, que sustenta as galáxias, teve que descer para conseguir enxergar aquela torre que os homens achavam ser gigantesca. Isso nos mostra como o nosso orgulho muitas vezes nos faz sentir grandes, quando na verdade somos apenas crianças brincando na areia. E o que ele fez foi cirúrgico. Ele não derrubou a torre com um raio, ele apenas mudou a frequência do entendimento. Imagine a cena: o mestre de obras pede um tijolo, mas o ajudante entende: traga-me água. O arquiteto grita uma ordem sobre o alicerce, e o que os outros ouvem parece o barulho de pássaros desconhecidos. Em questão de minutos, a máquina perfeita de cinear travou. O orgulho foi vencido pelo simples fato de que ninguém mais conseguia se explicar. A confusão das línguas foi o primeiro erro de sistema da humanidade, mas esse erro era necessário. Sem o diálogo, o ego não consegue se sustentar. Imagine o medo, a frustração e, por fim, o silêncio. A obra parou. A torre, que um dia foi o orgulho do mundo, ficou lá, incompleta, cercada de ferramentas que ninguém sabia mais usar. A humanidade, que queria ser um bloco só para ser poderosa, agora se dividia em grupos conforme o som de suas novas palavras. Babel se tornou o símbolo de que a força sem conversa é apenas ruído. Agora, vamos trazer essa história para o dia de hoje. Olhe ao seu redor. Vivemos em um mundo onde temos todas as ferramentas para nos comunicarmos. Temos smartphones, redes sociais, inteligência artificial que traduz idiomas instantaneamente. Em teoria, deveríamos ser a humanidade mais conectada de todos os tempos. Mas eu te pergunto, nós estamos nos entendendo? Ou será que o ruído digital virou a nossa nova torre de Babel? Vivemos construindo torres de likes, de seguidores, de perfis perfeitos, que mostram uma altura que muitas vezes não temos por dentro. Falamos a mesma língua nas redes, mas muitas vezes usamos as palavras para atacar, para julgar, para fazer barulho e quase nunca para entender o que o outro está sentindo. O ruído moderno é a falta de presença. É estar fisicamente perto de alguém, mas com a mente presa em uma tela de vidro. As nossas torres modernas são feitas de vidro e luz, mas o betume ainda é o mesmo, o ego. A lição de Babel hoje é um convite para pararmos a construção e olharmos nos olhos de quem está do nosso lado. A verdadeira altura de uma vida não se mede pelo quanto você sobe para que os outros te vejam. A verdadeira grandeza está no quanto você se inclina para ouvir quem ninguém ouve. Babel caiu para que pudéssemos aprender a caminhar juntos de novo, respeitando as nossas diferenças e redescobrindo o valor de uma palavra de carinho. Não construa torres de orgulho, construa pontes de diálogo. No final de tudo, o que resta não são os tijolos que empilhamos, mas os laços que criamos. Que o seu testemunho seja o de quem aprendeu que falar é uma ponte, mas ouvir é um dom do céu. Eu sou o seu cronista e espero que hoje você escolha conversar mais do que apenas falar.